eu sou a Ellen Monteiro, advogada trabalhista aqui da Basília Advogados, e hoje vamos dar continuidade ao nosso caso de sucesso. Hoje eu vou falar a respeito de um caso de sucesso que eu costumo dizer que foi um caso de sucesso duplo, porque foram 2 vitórias em um único processo. Nosso escritório, ele é um escritório especializado em bancário e financiário, e hoje, nosso caso de sucesso, eu vou estar trazendo exatamente essas nossas especialidades, que é o reconhecimento de um empregado de uma promotora de vendas como financiário. Nesse caso, eu vou estar falando a respeito de um cliente nosso contratado pela IB Promotora de Vendas, prestando serviço ali juntamente com o Banco IB, atividades inteiramente financiárias. Por quê? Porque o empregado contratado como promotor, na prática, realizava atividades financeiras, como oferta de empréstimos consignados, seguros, capitalizações, vendas de cartões de crédito, entre outros benefícios e serviços exclusivamente financeiros. Com isso, a nossa atividade e responsabilidade é entrar com uma ação requerendo que o cliente seja devidamente reconhecido na categoria a qual faz jus. A nossa prova primordial é a prova testemunhal. Algum funcionário que já tenha trabalhado com o cliente diretamente e vai comprovar exatamente as atividades que fazia no dia a dia das atividades. Então, fomos para a audiência, cliente com a testemunha que o acompanhou, que presenciou todas as atividades dele e confirmou exatamente a realidade fática, ou seja, tudo que o cliente vivenciava no dia a dia de seu contrato de trabalho. Por isso que a gente fala que no processo do trabalho o importante são as testemunhas. Chegamos em audiência. Para poder explicar melhor, uma das curiosidades até do nosso cliente, quando nós começamos uma audiência, eu, como advogada do cliente, não posso fazer perguntas ao mesmo. Meu cliente, ele fica limitado a estar respondendo perguntas que foram feitas pelo juiz e pelo advogado da parte adversa. Nesse caso, assim foi feito. O juiz começou a fazer perguntas sobre as atividades do reclamante, o advogado começou a fazer perguntas, são perguntas um pouco mais limitadas, porque o advogado da parte ré não vai querer que o reclamante dê brechas para que o juiz venha fazer outras perguntas e venha explicar na íntegra suas atividades, que isso pode ser favorável para o próprio reclamante. Chegando a minha vez de ouvi a minha testemunha, passamos, então o juiz passou a palavra e eu comecei a fazer perguntas. Importante, no caso da IB Promotora, muitos clientes, eles atuam também como caixa. A IB, além da atividade financeira com a venda de empréstimos e seguros, ele tem um setor de caixa, onde o cliente vai até o caixa, recebe o valor do empréstimo ali que está sendo ofertado e que foi concedido ao mesmo. Isso através de uma atividade feita por um dos nossos clientes, contratados como promotores. Então, comecei o depoimento da minha testemunha, indagando sobre as atividades que eram desenvolvidas pelo cliente, autor da ação, e fui adentrando mais sobre as atividades financeiras, lidar com o numerário. Nesse ponto, o juiz me interrompeu de imediato, falou que o autor não havia dito nada sobre aquelas atividades e que não estava no processo. Eu bati o pé, expliquei para o juiz que estava, que o reclamante ele não respondeu porque não lhe foi perguntado. De fato, o juiz não fez nenhuma pergunta nesse sentido e nem o advogado da parte ré também. Então, o juiz contestou, pediu para que eu mostrasse onde estivesse no processo. Eu mostrei que foi narrado devidamente no processo e ele me advertiu que se a minha testemunha, se eu quisesse insistir em ouvi-la e o depoimento dela fosse divergente ao do meu cliente, que ele ia estar aplicando uma multa, que a gente chama de multa por litigância de má-fé. Eu disse para o juiz que eu ia insistir no depoimento da minha testemunha, que não haveria divergência, uma vez que eu tinha colocado todas as atividades corretamente esclarecidas no próprio processo. O juiz, insatisfeito ali com a minha resposta, com o decorrer da audiência, até falou que eu não me importava porque quem ia pagar seria o cliente. Porém, o cliente confiando ali na especialidade do escritório, no profissionalismo de nós advogados aqui da Basília Advogados, continuamos com o processo e assim foi.
concluímos o depoimento, não houve divergência alguma, a testemunha comprovou na íntegra as atividades realizadas pelo Banco IB e a IB Promotora, que é atividade exclusivamente financeira e a fraude das empresas, e assim comprovamos todas as atividades. Tempos depois vem a sentença, onde veio parcialmente procedente. O que significa? Ganhamos a ação de forma parcial, pelo menos a primeira decisão. Então, chegamos no primeiro caso de sucesso da Basília Advogados. O autor foi reconhecido como empregado financiário, tendo direito a todos os benefícios da categoria, como os ajustes, alimentação, horas extras, tudo conforme foi requerido no processo e conforme foi comprovado na instrução processual. Porém, para nossa surpresa, o juiz ali insatisfeito, além de conceder o enquadramento, ele também condenou o meu cliente a uma multa de 10% sobre o valor da causa, que é importante ressaltar que o juiz aumentou o valor da causa para poder condenar meu cliente em uma multa, e aí meu cliente foi condenado numa multa de R$10.000 por alterar os fatos da inicial, ou seja, mentir e faltar com a verdade na instrução processual. O juiz entendeu que ao fazer perguntas diferentes do que o cliente falou em audiência, que o cliente estava alterando a verdade dos fatos. Mas aí não para por aí. Apesar de termos uma decisão favorável, verifique-se a contradição, porque o juiz concedeu o enquadramento, foi provado, as atividades estavam ali, mas ao mesmo tempo ele determinou a aplicação da multa. Nós entramos com recurso, tranquilizamos o cliente, que, diga-se, já estava bem tranquilo e confiante no escritório, no nosso profissionalismo. Entramos com recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, explicando todo o ocorrido, todas as fundamentações possíveis, e na segunda instância conseguimos um segundo caso de sucesso, que foi manter o enquadramento na categoria dos financiários e retirar a multa. O cliente não teve que pagar nada, nenhuma litigância de má-fé, não foi comprovado mentira, não foi comprovado nenhuma ilegalidade no depoimento do autor, nem na instrução processual. Então, por isso que a gente deixa esses casos de sucesso aqui, e para deixar claro, confia no seu advogado, confie na Basília Advogados, que temos os melhores advogados aqui para poder estar atuando no seu processo.